Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 9. A palavra do Senhor. Eu, João, irmão companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma forte voz, como uma trombeta, dizendo: escreva no livro que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí-me aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Pai, essa é a sua palavra, palavra da verdade, palavra viva, palavra eficaz. E nessa noite, possamos compreender de fato, Deus Santo, a revelação da tua palavra, do teu evangelho, e que essa palavra transformadora, Deus, ela de fato transforma as nossas vidas nessa noite. É que nós oramos nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar os irmãos. O livro de Apocalipse, para muitos é um livro perturbador. Para muitos é um livro que produz medo. Para muitos é um livro que nem é bom ler, porque você vai ter pesadelo, pode atrair coisas más para a sua vida, e a galera faz vários carnavais em cima do livro de Apocalipse. Mas o livro de Apocalipse, ele gera medo naquele que não tem a confiança no Senhor. O livro de Apocalipse, ele é um tormento para aqueles que vão perecer, para aqueles que vão caminhar para a morte eterna. Porque para aqueles que conhecem a Cristo Jesus, o livro de Apocalipse, ele é um livro de esperança. O livro do Apocalipse é um livro que narra o triunfo da igreja. O livro de Apocalipse é um livro que
relata ali a vitória final do bem sobre o mal, de Cristo sobre o diabo, da luz sobre as trevas. O livro de Apocalipse, ele é uma revelação. Em inglês, o livro de Apocalipse não é Apocalipse, se chama Revelations. Por isso tem a canção Revelation Song, que traduzida foi Canção do Apocalipse, que a gente cantou, cansei de cantar aí. Se você for ver o primeiro versículo de Apocalipse, está lá, revelação de Jesus Cristo. Apocalipse não é um livro para trazer-nos medo, mas é uma revelação das coisas vindouras. O Apocalipse, para aquele que está do lado certo da força, é aquela constatação de que quando tudo que está relatado acontecer, você vai poder falar, eu avisei. O Resgate, eles regravaram uma música de uma outra banda, que eu agora esqueci a nome da banda. Acho que é o Curtis Barnett, se não me engano. Uma canção que se chama Apocalipse Now. E uma parte da canção ela fala o seguinte: onde estão aqueles caretas malucos que contavam a nova história, que diziam que o Filho do Homem viria para levá-los a um outro lugar. O papo de que Jesus ele vai voltar, o papo de que vai vir um arrebatamento, o papo de que a igreja ela vai sumir, não é de hoje, é de mais de 2000 anos. E muitos dizem que nós estamos malucos, crendo numa coisa há mais de 2000 anos e até agora nada aconteceu. Isso significa que não vai acontecer. Mas eles se esquecem que Deus ele é eterno. Deus ele não tem pressa. Para a gente passou 2000 anos, mas para Deus passaram alguns dias, algumas horas, não tem como mensurar. Para nós parece que está demorando. Mas para Deus é algo que aconteceu ontem. O que nós podemos ter a certeza é que todas as promessas de Deus se cumpriram. Todas as profecias se cumpriram. Não vai ser dessa vez que vai falhar. E quando nós temos essa certeza de que a palavra ela não vai falhar, a profecia ela não vai falhar, a promessa ela vai se cumprir. Nós temos essa certeza com base naquilo que nós conhecemos de Jesus Cristo. Amém. Nós tivemos uma experiência com o Senhor Jesus. Cada um de nós teve uma certa experiência com Ele. E aqui eu não vou falar em questão de medir se você tem uma experiência mais profunda ou menos profunda do que outros. Não tem como medir e mensurar isso. Mas uma certeza que nós temos é que aquilo que nós conhecemos de Cristo hoje ainda é insuficiente. Aquilo que nós conhecemos de Cristo ao longo da nossa vida, desde o início que nós ouvimos falar de Jesus a primeira vez, até o tempo que chama hoje, ainda é insuficiente. É por isso que o profeta Oséias, lá no capítulo 6, versículo 3, se eu não me engano, 4, lá ele diz: sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por que ele diz isso? Porque ele está dizendo, olha, ainda é insuficiente aquilo que nós conhecemos sobre Deus. Então sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo, aqui no esse eu vou ler, Filipenses capítulo 3, versículo 10. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando da sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Então você me pergunta, Paulo não conhecia Jesus Cristo de uma forma profunda? Jesus mostrou para
ministrou na vida de Paulo, quando Paulo ele saiu ali de Jerusalém e foi lá para as terras da Arábia, e lá ele foi ministrado pelo próprio Jesus. Como que Paulo vem e fala que eu quero conhecer Jesus? É que Paulo está dizendo, aquilo que eu conheço de Jesus nesse tempo ainda é insuficiente. Quando nós vemos aqui para Apocalipse que foi escrito por João, que foi um dos 12, caminhou com Jesus durante 3 anos e meio, durante todo o ministério de Jesus. João, que era o discípulo que ele se auto-titulava o discípulo a quem Jesus amava. Você pode afirmar com todas as vezes que João conhecia tudo de Jesus. Mas João não conhecia tudo de Jesus ainda. O que João conheceu de Jesus durante esse período que ele caminhou com ele ainda era insuficiente. Se eu pudesse batizar, eu batizo hoje o nome da mensagem, nessa hora. O batismo dessa mensagem vai ser o Jesus que eu ainda não conheço. Existe um Jesus que você ainda não conhece. Existe um Jesus que eu ainda não conheço. Existe um Jesus que ele ainda deseja se manifestar para mim e para você. É esse mesmo Jesus que se manifestou aqui para João. João, que já conhecia Cristo, caminhava com Cristo, tinha intimidade com Cristo. Ali na cruz Jesus falou para João, olha, filho, aí está sua mãe. Mulher, aí está seu filho. Falando para Maria aquilo, falando para João, no sentido, olha, estou morrendo, eu sou o filho primogênito. Os meus irmãos, sei lá para onde é que eles vão agora que eu morri. Eu estou confiando em você, João, a minha mãe, que é idosa. Agora, Maria, eu não vou ser mais seu filho, porque eu vou voltar com o pai, ele vai ser seu filho. Olha o grau de intimidade, olha o grau de confiança da relação de Jesus com João. Mas mesmo assim, existia um Jesus que João ainda precisava conhecer. E João, ele diz aqui, eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João, ele foi preso na ilha de Patmos, uma ilha que era o destino dos criminosos mais terríveis. E João só foi parar nessa ilha por conta de um milagre. João, ele foi amarrado, foi levantado e foi colocado dentro do caldeirão com óleo fervendo para morrer. Assim como os outros 11 morreram de maneiras desse naipe aí. Foi decapitado, foi a fio de espada, foram lá amarrados lá e puxaram o cavalo, cada um puxa para um lado o membro do corpo. Esqueci o nome dessa morte aí. Teve gente que foi crucificado. João foi o único que morreu de morte natural, porque Jesus ainda tinha uma revelação, porque Jesus ainda tinha um propósito, porque Jesus ainda tinha algo a se cumprir na vida de João. Da mesma maneira, nós estamos aqui nesse tempo, porque Jesus ainda tem algo a cumprir na minha e na sua vida. Jesus ainda tem algo a se revelar para mim. João fala, olha, eu fui colocado na ilha de Patmos por conta da palavra e do testemunho de Jesus. Ele foi colocado lá para morrer no caldeirão com óleo fervendo. Mas quando ele puxava de volta, achando que ia ter só um João pururuca, estava João inteirão, vivão. Eles pensaram, e agora o que a gente faz? Vamos largar ele na ilha de Patmos. Lá ele vai ficar velho, vai morrer velho lá, vai ficar esquecido. Lá ele não vai ser nenhuma ameaça para nós mais. Mas não contavam com a astúcia do Senhor. Não contavam que o Senhor ele se manifesta até mesmo nos piores lugares, nos piores momentos da nossa vida. Verdade.
num tempo de grande perseguição, no tempo onde uma igreja estava surgindo, uma igreja estava sendo ameaça para o Império Romano, um Senhor que não era César, estava sendo pregado, estava sendo adorado. Essa igreja precisa ser parada, mas nada vai parar a igreja do Senhor. Amém. Já dizia a canção do Márcio Salles. Ou você pode ir para a Bíblia, onde Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. O que é porta? Porta é defesa. É uma relação, uma associação que Paulo faz ali com o exército romano, onde quando o soldado ia para o combate, para o ataque, ele usava um escudo menor. E quando o exército não estava numa posição defensiva, ele usava um escudo grande, maior, que se chamava porta. É um escudo para defesa. É por isso que Paulo diz que as portas do inferno, ou seja, os escudos do inferno, as defesas do inferno, não vão prevalecer contra a igreja. Eles podem tentar resistir, eles podem tentar querer nos amedrontar, fazer-nos parar, mas a igreja de Deus, ela sempre avança. A igreja de Deus, ela é triunfante. E João, lá na ilha de Patmos, esquecido, ou melhor, eles achando que ele estava esquecido, ele diz: achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma forte voz, como de trombeta, dizendo: escreve um livro, o que você vê, e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Voltei para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. O que João viu aqui? João viu um Jesus que ele não conhecia. Aqui João viu um Jesus de uma maneira que ele nunca tinha visto. Aqui ele viu um Jesus imponente. Aqui ele viu um Jesus todo-poderoso. Aqui ele viu um Jesus que veio para governar, que veio para reinar. Aqui ele viu um Jesus que é honrado nos céus. Aqui ele viu Jesus que é servido pelos anjos. Não mais um Jesus que veio para servir. Não mais um Jesus que não tinha beleza alguma ali na cruz do Calvário. Não mais um Jesus que tinha sido humilhado, transpassado por conta de nós, por conta das nossas transgressões. Agora ele estava vendo um Cristo glorificado. Aleluia, glória a Deus. João vê aquela imagem. João vê aquela situação. João vê aquela revelação de um Jesus que ele nunca tinha imaginado. Ele diz que ele caiu como morto aos seus pés. Quando nós nos deparamos com Jesus, quando nós nos deparamos com a grandeza do Senhor, quando nós nos deparamos com a plenitude, com a soberania desse Deus, não há outra coisa a fazer senão nos prostrarmos. Não há outra coisa a fazer senão nos jogarmos, nos lançarmos aos seus pés. O pastor Lucinho conta uma experiência de quando ele foi para Israel. E no tempo lá ele foi junto com o PG. O PG é um cantor, ex-vocalista do 53. No tempo o PG estava começando a carreira solo e estava lançando uma canção que se chamava Vou Passar pela Cruz.
E o PG meio que queria fazer um videozinho para jogar na internet lá na Cruz do Calvário, lá no Monte Calvário, onde foi a cruz, onde Jesus foi crucificado. E o Lucinho falou para ele: PG, você não vai conseguir, PG. Quando a gente se depara com a cruz de Cristo, nós nos rendemos. E o PG, não, grava para mim, eu vou fazer um takezinho, nada muito profissional, negócio meio informal, de boa. E quando eles chegaram lá, quando o Lucinho lembrou do PG, e foi procurar o PG onde o PG estava para fazer o vídeo, o PG estava largado no chão, chorando lá, sem dignidade nenhuma, porque ele entendeu que no local da cruz, onde Cristo ele se revela, não existe espaço para mais ninguém. Verdade, meu Deus, sabe? Na cruz de Cristo, só Ele que aparece. Nós nos escondemos atrás daquela cruz. Nós naquela cruz crucificamos o nosso eu, como diz a canção dele mesmo. E não há espaço para mais ninguém aparecer. É por isso que quando Pedro, diz a tradição, que Pedro ele foi para ser morto, crucificado. E Pedro falou: não, eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Me crucifica aí de um outro jeito. E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Porque ele falou que ele não era digno de morrer como Jesus morreu. Porque a cruz que outrora era maldição, para nós se tornou um novo significado. Amém, Jesus. Em todos os lugares por onde Jesus passa, Ele dá um novo significado para as coisas. Aquilo que era maldição se tornou bênção, se tornou esperança. Por causa da cruz, nós de fato temos comunhão de novo com o nosso Deus Pai. Amém, Jesus. Sabe? Eu me lembro uma vez que eu usava um cordão com a cruz, e veio um irmão de uma outra denominação e falou: ô, Valão, joga isso aí fora. Por quê? Isso aí não é pra gente. Por que não é? Porque a cruz é maldição. Eu falei: só sou para você. Para mim a cruz não é maldição. Aqui eu estou usando uma cruz que está vazia. Esse é um símbolo de uma esperança, de um caminho que foi feito por esse que passou por essa cruz. Amém. Aqui eu estou levando um sinal de esperança para os povos, um sinal de esperança para as nações, um símbolo de vitória. Outrora a cruz era derrota, mas agora a cruz é vitória. Aleluia, glória a Deus. Uma revelação. Um Jesus que nós não conhecemos, se mostrando para cada um de nós. Amém, Jesus. Um Jesus todo-poderoso que se mostrou para João. E João, largado, caído como morto, lançado aos pés desse Jesus que ele não conhecia, ele achando que as coisas iam acabar ali. Mas diz a palavra: porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Amém. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém, Jesus. É Jesus se revelando a João: ó, você está com medo? Não tenha medo. Toda essa potência, todo esse poder, toda essa magnitude, toda essa majestade, não é para que você se afaste de mim, é para que você se achegue, Amém, é para que você venha para mim, é para que você veja a minha santidade e venha ser santo como eu sou santo, é para que você venha a ser um participante daquilo que Deus desde a eternidade Ele planejou para a sua humanidade. Por conta do pecado houve um desvio da conduta, mas Ele trouxe de volta a humanidade para o caminho certo. Aleluia. E nós podemos novamente desfrutar daquilo que é o propósito eterno do Senhor. Amém, Jesus. O propósito eterno do Senhor é uma comunhão, juntamente com todo o céu, juntamente com todos os anjos, juntamente com o Criador de todas as coisas. Nós como filhos, nós como imagem e semelhança dele, nós que temos o Espírito Santo morando dentro de nós, ele se revela e fala: não tenha medo,
eu vou te falar quem eu sou. Você pode não estar me conhecendo, porque eu estou diferente, porque eu estou me mostrando de uma maneira diferente para você. Mas agora eu vou te falar quem eu sou. Eu sou o primeiro e o último. Aleluia. Eu sou o alfa e o ômega, o Glória a princípio Deus. e o fim. Eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo para sempre. Amém, Jesus. Eu sou aquele que, conforme diziam todos os profetas, eu sou aquele conforme eu mesmo testifiquei sobre mim, que eu falava, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu sou aquele que ao terceiro dia a pedra rolou, as mulheres testemunharam. Eu sou aquele que apareci aos discípulos. Eu sou aquele que estive no caminho de Emaús. Eu sou aquele que permaneci nessa terra depois da ressurreição por 40 dias. Eu sou aquele que fui assunto aos céus e fiz a promessa que derramaria o Espírito Santo e fiz a promessa que um dia eu voltaria. Eu sou aquele que, quando estava subindo, o anjo disse: esse que subiu também vai voltar com poder e grande glória. Amém, Jesus. Aleluia. Eu sou esse que vive para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Nós não vamos mais ver Jesus numa figura humana, vindo como servo para morrer em nosso lugar. A obra já está feita, já está consumada, o preço já foi pago, o sacrifício único e suficiente já foi feito. E agora nós vamos ver esse Cristo, assim como João viu, um Cristo glorificado, um Cristo que vai se mostrar para nós, não com a limitação de ser humano, mas com as virtudes de um Deus, Amém, Jesus. um ser que tem todo o poder. Aleluia. Jesus Cristo, o nome sobre todo nome. Ele diz: eu estou vivo para sempre. Eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. E quando Jesus ele fala que ele tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno, significa que ele tem o controle sobre a morte e sobre o inferno. Significa que a morte e o inferno são subjugados pelo próprio Jesus. E quais são os maiores medos do homem? Quais são as coisas que até o ditado fala? Existe jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Mas uma vez que nós estamos em Cristo, existe jeito para a morte. Amém, Jesus. Porque Ele tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Glória a Deus. Aquilo que era nosso limitador, aquilo que era o nosso maior medo, aquilo que nós não temos controle nenhum, está nas mãos dele. Amém, Jesus. Isso nos indica que nós temos que confiar somente nele. Aleluia. Uma vez que ele tem nas suas mãos aquilo que nos causa medo, aquilo que o ser humano não tem controle, está nas mãos dele. Verdade, meu Deus. O diabo ele vem todo pomposo, gritando, esperneando, mas nem o local que é a morada dele ele tem a chave. Nem aonde, entre aspas, é o reino dele, nem lá é o governo. Porque o inferno não é um reino, uma casa do Satanás. O diabo mora no inferno, lá é comigo, não. O inferno é local de tormento. No inferno, Satanás e os seus anjos ainda não chegou esse tempo que ele virá quando a igreja for triunfante. Mas o inferno vai ser a morada do Satanás. Vai ser o local de tormento. O inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. As pessoas que não abraçam a Cristo Jesus, que não aceitam o sacrifício de Cristo Jesus, irão para esse mesmo lugar, mas o lugar não foi feito para a humanidade. Lugar de tormento, lugar de choro e ranger de dentes. Jesus ele tem o controle. Jesus ele tem a chave.
Jesus é aquele que tem o poder de nos tirar das trevas, Aleluia. nos Glória colocar a Deus. no reino da Aleluia. luz. Eu creio no Senhor. Jesus é aquele que tem o poder de, ao passar na nossa vida, ao se revelar para cada um de nós, Amém, Jesus. nós nos voltarmos para Ele, olharmos somente para Ele. Ele que esteve morto, ressuscitou, Ele tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. E Ele diz: escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Aqui Jesus está dizendo: João, eu tenho para você uma última missão. Escreva essas coisas. Mas não só isso que você está vendo agora. Não somente essa revelação que você está tendo agora. Não somente essa experiência que você está tendo agora. Mas também das coisas que hão de acontecer. Escreva acerca da vitória da igreja. Escreva acerca da vitória final de Cristo. Escreva acerca da vitória final do Senhor. Escreva acerca do final de todas as coisas. Igual quando a gente pega um livro e vai lá no final do livro lá para ver o que acontece no final. Lá nas histórias de histórias que a gente ouvia na infância. Lá sempre terminava: e foram felizes para sempre. Nós também temos o nosso felizes para sempre. Nós também teremos o nosso felizes para sempre. Como é que você tem certeza disso, Deus? Porque eu já fui no final do livro e vi. Eu já fui lá ver o spoiler. E por isso eu tenho a convicção, por isso eu tenho a tranquilidade de passar por esses momentos, passar por tribulações, passar por dificuldades, olhando lá na frente, olhando o final do livro, sabendo de como vai ser o final das coisas. Assim como eu falei na semana passada, acerca de nós olharmos a promessa que está lá na frente. É mais ou menos nesse mesmo pique. Nós vivemos esse tempo olhando a promessa lá na frente, olhando o final do livro, tendo a certeza que teremos o nosso felizes para sempre. Através de um conhecimento, através de uma relação, através de uma revelação de um Jesus que nós ainda não conhecemos. Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sigamos e prossigamos em ter essa intimidade com esse Jesus. Nós queremos profundidade e intimidade com as pessoas que nós gostamos, com as pessoas que nós admiramos. Nós buscamos ter uma relação, muitas das vezes, até de interesse com alguém por conta de uma posição que ela ocupa, por conta de uma posição que a gente possa ter, ou então por admirar alguém, a gente chega perto dela lá para saber o que ela faz, para eu aprender com ela. Mas muitas das vezes nós nos esquecemos de ter essa mesma intenção com Jesus Cristo. Ficamos ali na primeira experiência. Ficamos ali ainda no primeiro impacto. Mas é necessário manter essa chama acesa dentro dos nossos corações. Amém, Jesus. Eventos que nós fazemos, cultos especiais, congressos, são válidos. Mas nós não podemos ficar vivendo de eventos e eventos. Porque como o nome diz, evento, é evento. Vento é passageiro. E aí eu estou aqui, saio desse evento de hoje, caramba, estou voando. Esparta, E aí passa uma semana, 2, 3, um mês, e aí vai. Fica aí quando vai ser o próximo evento. Não vejo
a hora de chegar ao próximo evento para eu de novo sentir aquilo que eu senti. Não, você não precisa viver de evento. Você precisa de uma revelação do Senhor. Você precisa de um secreto com o Senhor. Você precisa de uma intimidade com o Senhor. O evento é só para uma celebração, um coroamento daquilo que você já está vivendo dia após dia. Você chega num evento, eu me lembro quando a gente chega para Teresópolis parecia céu na terra. Você pisava naquele lugar lá, na hora que ia começar o culto de abertura. Olha lá que o pastor lá, na época, tinha o pastor Regison, depois substituiu pelo pastor, esqueci o nome do pastor, daqui a pouco eu lembro. Na hora que ele pegava o microfone e falava a paz do Senhor, já tinha gente caindo no chão lá. Porque ir lá era um lugar afastado. Para você ir para lá, porque você estava querendo muito. Não era qualquer um. Você tinha que estar desejando estar lá, porque lá, distante, meio do mato, lá literalmente, lá no meio da roça, lá no meio, lá estava lá o informe, escola de missões. E todos os cultos eram um negócio absurdo. Parecia que abria o céu e qualquer hora Jesus, se levantava a mão, parecia que Jesus ia te pegar aquela hora. Está levantando a mão, está levantando a mão, já vem de uma vez. Porque todo mundo estava com o coração, com a intenção de estar lá. Todo mundo estava voltado para ser ministrado com o coração aberto. Por conta de uma quando chegava lá era só o coramento daquilo que eu buscava na minha casa, daquilo que o outro buscava na casa dele, daquilo que o outro buscava na casa dele, daquilo que a equipe lá do informe lá se preparava para receber. Não era o local em si, que muita gente falava, nossa, esse local é abençoado, nossa, Deus ele deve morar aqui. Não, Deus não mora lá. O apóstolo Paulo diz que o Senhor ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Quando a gente foi embora daqui, Jesus não fica aqui. Jesus não fica aqui triste. Nossa, agora eu fiquei aqui sozinho na minha casa. Agora só quinta-feira para eles voltarem para me visitar. Não! Quando a gente foi embora aqui, fechou a porta e tal, Jesus não está aqui. Jesus está aqui hoje porque você está aqui. Jesus está aqui, ele está se movendo, ele está ministrando os nossos corações. Porque nós estamos em unidade. Porque a palavra diz que nós estamos, 2 ou 3, ele se faz presente, nós estamos em concordância, nós estamos cultuando a ele, por isso que ele está aqui. Mas na hora que acabar tudo isso aqui, apagar a luz, fechar a porta, trancar e cada um para sua casa, Jesus ele vai estar onde você está. Amém, Jesus. Jesus ele vai te acompanhar onde você for. A casa de Jesus não é aqui, não é esse templo. A casa de Jesus não é a igreja de Dinheiro Passo. A casa de Jesus não é a Catedral Emanuel. A casa de Jesus não é a Catedral de Wittenberg. A casa de Jesus não é a Capela Sistina. A casa de Jesus não é onde está lá o manto lá do Santo Sudário. A casa de Jesus é o templo, que somos nós. Amém. A casa favorita de Jesus somos nós. Eu lembro que eu cantava na época de adolescente, a canção do Filhos do Homem, que chama Casa Favorita. A canção fala lá, eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser sua casa favorita. Eu quero ser o seu altar. Aí você pensa, mas como pode um Deus morar dentro de mim? Ele não mora dentro de você. Ele facilitou esse contato. Ele encurtou as barreiras. No decorrer do tempo, o Senhor ele foi encurtando as barreiras. Antes você tinha que subir nos montes.
Antes e depois você tinha que só estar dentro ali de um templo que era itinerante. Depois se construiu um templo fixo, e ali não, o lugar de se encontrar Deus era no templo. E depois acabou o templo, não precisa mais subir em monte. Por quê? Porque o véu foi rasgado de alto a baixo. Aleluia. Você tem livre acesso. Amém, Jesus. E esse livre acesso, agora, se eu falar que é livre acesso, eles vão achar que é um lugar geográfico. Eu vou mandar o Espírito Santo para morar dentro deles. Amém, Jesus. Para que o Espírito deles comunique com o Espírito Santo de Deus de imediato. Aleluia. Para que exista essa sintonia. Para que não existam rituais. Para que não existam burocracias. Não existe burocracia para você buscar o Senhor. Não existe burocracia para você se achegar ao Senhor. Você não precisa marcar horário. Você não precisa vestir uma roupa de gala. Você não precisa falar um determinado idioma. Ter uma certa língua, uma certa linguagem para falar. Você pode marcar esse horário e entrar nessa sintonia com Ele, falar nessa audiência com Ele, andando na rua, cozinhando, lavando, cortando árvore. Eu vou voltar a ser fitness lá na minha atividade de fitness. Não com o pentecostal, agora está apagado aí. Não com o pentecostal, se começar a manifestar aí, você vai junto com ele. Não tem situação apropriada. O que o Senhor requer de nós é que nós nos acheguemos a Ele, para que Ele venha a se revelar de uma forma que nós ainda não conhecemos. Vamos ver se minha memória não falha. Tinha fechado, você achar que estava acabando, mas falamos sobre isso. Abre aí. Vamos para a leitura. Hebreus capítulo 4. Hebreus 4, 11. Vamos ler o 11 e o 12. Não, 11, 12 não já vi. 14. Eu falei, eu ouvi uma coisa e falei outra. 4, 14. Jesus, o sumo sacerdote eterno. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda no momento oportuno. Amém, Jesus. João, quando ele teve a visão de Cristo, lá ele fala que ele estava com uma veste talar.
e um peitoral de ouro. Aquela era uma veste sacerdotal. O sacerdote ele usava um peitoral de ouro, escrito ali santidade ao Senhor. E ele usava esse peitoral numa representação, num sinal de que ele estava representando o povo. Para que quando ele chegasse ali à presença de Deus, ele não se esquecesse de quem ele representava e do povo que ele estava intercedendo. Mas agora a palavra diz que nós temos um sumo sacerdote. Amém, Jesus. Que ele não precisa ser lembrado de que ele precisa interceder por nós. Nós não temos um sumo sacerdote que venha a ser parcial, que chega lá no momento de interceder diante do Senhor, ele vai dar mais o gás para aqueles que estão do convívio dele e aqueles que estão mais longe, ele só citar. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de fato das nossas fraquezas. Amém, Jesus. Nós temos um sumo sacerdote que agora ele está no seu trono, assentado e reinando. Amém, Jesus. E ele diz: pode-se chegar a esse trono de graça. Aleluia. Você pode vir a esse trono de graça, sem medo. Porque quando você chegar nesse trono, você vai encontrar misericórdia. Amém, Jesus. Você não vai encontrar julgamento. Amém. Você não vai encontrar juízo. Quando você se chegar a esse trono, o cetro da justiça do Senhor vai ser apontado para você. Aleluia, glória. E a justiça que não vem de você, mas vem dele. A manifestação dessa justiça que foi feita na cruz do Calvário pelo sangue de Cristo. Aquele que não conhece, como diz 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, Amém, Jesus. para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia, glória. Você é essa justiça do Senhor, por conta da obra da cruz. Amém, Jesus. Você é essa justiça, porque agora você não nos chega no trono com a cabeça baixa, como condenado. Mas você tem a condição de olhar para cima. Amém, Jesus. Aleluia. Porque você foi justificado. Porque você teve livre acesso. Porque você encontrou misericórdia. Porque você encontrou graça. Porque Jesus ele se revelou para você dessa maneira graciosa. Amém. Isso eu coloco de pé, eu estou empolgado. Se depender de mim, eu vou ficar até amanhã. Vou me deu para cozinha aqui. Vou ter que parar no lugar para extravasar depois. Assim como João, que foi preso na ilha de Patmos por conta da palavra. Eu não estou falando aqui que você vai ser preso por conta da palavra. Se tiver que ser, seu filho está pronto. Que você também esteja pronto. Mas por conta de um propósito de Deus na vida de João. João ele foi mantido vivo por conta desse propósito. Por conta de algo que ainda tinha que ser entregue. E o Senhor Jesus ainda tem algo a ser entregue na sua vida. Amém. O Senhor Jesus ainda tem uma palavra a ser revelada para você. O Senhor Jesus ainda tem uma promessa a ser cumprida na sua vida. Amém, Jesus. Às vezes você pensa, não, eu estou sofrendo aqui. Estou só tomando no ombro. Cadê o Senhor? É nessa hora que o Senhor ele se manifesta. Amém, Jesus. É nessa hora de tribulação que parece que Ele te abandonou, que Ele vai lá e se manifesta de uma maneira que você nunca viu. Mas enquanto não chega esse momento aí de extrema dor, de extrema perseguição, de extrema aflição, o Senhor espera que você se achegue a esse trono da graça. Amém, Jesus. Aleluia. E por você mesmo. Você chega e fala, Senhor, ainda não chegou o momento da grande tribulação. Ainda não chegou o momento de grande luta. Mas nesse momento de calmaria, nesse momento que nada me falta, esse momento que as coisas estão caminhando, eu não quero me esquecer do Senhor. Amém, Jesus. Eu quero ir
no mais profundo. Eu quero ir no secreto. Eu quero da sua revelação. Eu quero acessar o sobrenatural. E aqui quem está falando é alguém que é extremamente racional. Mas mesmo sendo extremamente racional, não há como se negar o sobrenatural do Senhor. Não há como se negar o poder do sobrenatural de Deus. Não há como se negar, conforme diz o apóstolo Paulo, que a pregação dele não consistia em palavras persuasivas, mas em poder do Senhor. A palavra de Deus é poder. Viver no Espírito é viver no poder. É entender que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Nós temos o discernimento pela nossa mente, mas existe algo que vai além da nossa mente. É aí que o Senhor quer que você acesse. É aí que o Senhor quer que você adentre. É aí que o Senhor quer que você experimente. Que é nesse lugar que Ele vai se revelar de uma forma que Ele não se revelou ainda. É o local onde você vai acessar, que você não acessou ainda. Que você vai ver uma face de um Jesus que você não viu ainda. E nós estamos no mesmo barco. Também existe um Jesus que eu não conheci. Também existe um Jesus que eu preciso acessar, que eu preciso conhecer. É aí que vem a palavra que serve para mim, que serve para você, uma palavra que ministra a todos nós. Sigamos e prossigamos em conhecer a Ele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Feche seus olhos nessa hora, meu querido. E coloque isso como meta do seu coração nesse tempo, para essa semana. Senhor, eu quero conhecer a Ti, Jesus. Eu quero ir no mais profundo, Senhor. Eu quero conhecer uma face do Senhor que eu não conhecia ainda. Eu quero sair do conhecimento de Jesus de somente relatos de pessoas, de experiências de outros. Eu quero sair do conhecimento de Jesus apenas superficial, apenas de um convencimento. Eu não quero ser somente convencido, Senhor. Eu quero ter a minha experiência. Eu quero bater no peito e poder dizer: eu conheço Jesus. Eu tive a minha experiência com Jesus. Eu tive o meu encontro com Jesus. E nós vemos o Senhor se manifestando para pessoas de maneiras distintas. Lá para Elias ele se manifestou com uma brisa suave. Já para João ele apareceu e se manifestou ali com uma voz como som de muitas águas. Para o apóstolo Paulo ele apareceu ali como uma grande luz. Eu não sei como o Senhor ele vai se manifestar, se mostrar para você, meu querido. Mas o que o Senhor deseja é que o que o Senhor quer é que ele seja desejado por você. Que haja um desejo do seu coração. Não seja uma imposição. Não seja porque eu estou falando, não seja porque tem alguém te empurrando.
mas que seja porque você de fato deseja esse encontro com Ele. Seja de fato porque você deseja essa experiência nova com Ele. Seja de fato porque você deseja que o seu coração, essa chama, ela transborde o seu ser, ela vá além das fronteiras do seu corpo. Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, Senhor, pela sua palavra, por aquilo que o Senhor revelou e se manifestou a nós nesse tempo, por aquilo que o Senhor se mostrou na sua igreja, por aquilo que o Senhor falou à sua igreja, por aquilo que o Senhor vai fazer no nosso secreto, Senhor. Que essas palavras, ó Deus, elas ecoem no nosso interior, no nosso ser, na nossa mente. Que a sua palavra, ó Deus, ela salte os nossos olhos. E que sejamos guiados, ó Deus, durante esse tempo por essa palavra, Senhor. E te conhecer. Como diz a canção, Senhor, te conhecer. E prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da nossa vida. Que o maior desejo do nosso coração não sejam as conquistas dessa terra, mas que seja te conhecer e prosseguir em te conhecer. Nós abençoamos os seus filhos e filhas aqui nessa noite. Nos leve para os nossos lares, sob a sua proteção, sob o seu cuidado, sob a sua direção, que o teu Espírito, ó Deus Santo, e se manifeste sobre nós, que nos guie, nos dirija, nos inspire e que retornemos na próxima atividade, desejosos demais do Senhor, mais de ti, mais de ti, mais de ti. É o que nós oramos nessa noite, Pai, certo que o Senhor nos ouve, e que o Senhor fará infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Ouve a nossa oração, Pai. No nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Te abençoe, meu irmão, minha irmã. Na paz de Cristo Jesus.